Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do trio antifeminista mais cancelado do Brasil, o Desempodera Cast. Somos Melissa Medeiros, Paula Castelo Branco e Tatiane Beatriz. Sigam nosso perfil no Instagram, @FóruMAntifeministaRN. E estamos aqui hoje com uma convidada super especial, que é mãe, esposa, cristã, conservadora, médica infectologista e candidata a deputada federal aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, doutora Roberta Lacerda. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje nessa grande companhia de figuras realmente femininas. Doutora Roberta nos convidou recentemente para o podcast A Verdade Nua e Crua. Se você não conhece, pode ir lá no canal da Destá Digital e assistir o episódio em que participamos. E hoje ela é a nossa convidada para falar sobre o papel da mulher na política. É um privilégio, né? Fomos convidadas do programa dela anteriormente e hoje ela é nossa convidada. Isso mesmo. E aí, Castelo Branco? Vamos começar fazendo algumas perguntas para a doutora Roberta. Hit me! Pode jogar aí todas as perguntas que vocês quiserem. Doutora, a senhora é conservadora? Sou. E assim, pelo termo a gente entende que conservador não é uma ideologia. É quem tem uma constância de valores, né, de pensamentos e de uma forma de viver. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de texto, principalmente se você jogar conservadorismo no Google ou em qualquer buscador, geralmente vai ter um teor politizado, mas não é bem assim. É uma forma de viver. Isso. E conservar os seus valores, a forma como você entende o mundo, como você quer criar seus filhos, formar uma família. O conservadorismo basicamente prioriza o indivíduo. Ele tem um papel central na sua vida, nas suas decisões, independente do Estado. Ele procura essa visão de mundo em que ele é o agente propulsor e defende, obviamente, as liberdades individuais e a propriedade privada. Sempre foi? Ou teve algum momento assim na sua vida que pendeu ali para a esquerda, para o progressismo? Aí a gente entra na questão da contracultura e do poder de Gramsci. Eu vou revelar aqui em primeira mão que eu já tive uma camisa de Che Guevara. Nossa, quantos anos? Eu tinha exatamente 13 anos. Explicado. Tá perdoada. Era mal da idade. Tá perdoada. Eu logo pré-frontal ainda, né, estabelecido e amadurecido. Mas a culpa foi de Gael Garcia Bernal. Quem mandou ele ser tão lindo? Oh, meu Deus. Estava estreando no cinema Diários de Motocicleta. E, claro, a visão daquele jovem empreendendo uma viagem completamente altruísta para ser um estudante de medicina, se dedicando ao tratamento de pacientes com hanseníase, né, uma doença que antigamente era conhecida, né, como lepra, que hoje, né, nem pode se dizer esse termo pelo estigma que se criou. Então, isso acendeu em mim uma centelha do quanto a cultura, o cinema e toda essa questão do envolvimento de uma ideologia por trás de uma mensagem podem impactar o jovem em formação. Então, diante daquela informação, eu me vi assim num mundo muito maravilhoso, em que você vai ser altruísta, humanista, se dedicar às pessoas. E foi até o primeiro momento que eu me apaixonei por uma profissão. Que eu queria, quando era criança, ser astronauta, era um pouquinho mais complicado, né? Cheguei na medicina, já gostava de biologia, abria lagartixa lá na rua com os meus amigos, meus primos e todo mundo. Gostava muito dessa coisa do... Tinha um grupo científico quando eu era criança que era um conjunto de cartinhas que você mandava, que era Ciranda da Ciência, né, da Fundação Roberto Marinho, e você preenchia toda uma experiência científica daquela, por exemplo, ver como é que o feijãozinho cresce. Então eu sempre gostei de ciência, biologia. Quando eu vi esse filme, pronto, me achei. E aí eu encomendei para minha irmã, que ia viajar pela primeira vez para Nova York, esta bendita, maldita, enfim, camiseta de Che Guevara. De Che Guevara. Mas Usou bastante? Bastante naquele ano, né? Depois, assim, a gente acaba crescendo, graças a Deus, não entra mais na camisa e, assim, amadurecendo para ver as mentiras que
o socialismo, o comunismo e toda essa questão de quem é de verdade preocupado com os direitos humanos e não é. E aí a gente entra na questão da base, né, cultural da nossa sociedade, porque a maior influência acontece aí, como você está falando, né, doutora? Nascedouro da criança para o adolescente que está construindo essa imagem de mundo entre vilões e mocinhos, quem faz o bem pela natureza, quem prega, né, proteger o proletariado, essa história ainda, gente, de patrão contra empregado, ai... Mas o progressismo, ele é muito romântico, né? É muito apaixonante, ele mexe com as nossas paixões. Então, a partir da cultura, a gente vê o quanto o progressismo ele vem influenciando, né, as gerações. E Gramsci dizia isso, em vez de você empreender pelas armas, entre nas universidades e nas escolas. E foi o que a gente sofreu desde a escola fabiana, né, da década de 50 para cá. A gente tem gerações e gerações de profissionais, educadores, né, a geração Paulo Freire aí nas escolas secundaristas, nas escolas fundamentais. Então, é uma mensagem subliminar que é reforçada e eles vão desconstruindo ou fazendo revisionismos históricos, que eu chamo de malabarismo, para dizer a narrativa que eles querem. Porque Gramsci, ele foi mais visionário que Marx, né? Ele entendeu que, para implementar o comunismo, não deveria ser através de uma revolução armada, deveria ser através de uma revolução cultural, através de uma hegemonia cultural. É quando ele vai dizer, olha, a gente tem que atacar as bases da civilização ocidental, que é a filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã. Isso. Juntamente com a família. E pega uma fase da vida onde a mente da pessoa está sendo moldada, que é a infância e a adolescência, onde ela vai escolher que método, que jeito de vida ela vai levar. Aí depois de plantado... Que é aquele sentimento que o adolescente tem de pertencimento, né? A gente estava conversando um programa desses do nosso Verdade Nua e Crua com a psicóloga dela, Débora Sampaio, ela é especialista em adolescente, e é muito interessante ela explicar isso, desse momento da adolescência, você, nas palavras dela, já é amado, já entende o amor do pai e da mãe, daquele núcleo familiar. Então você vai em busca do mundo, do seu grupo, ao qual você tenha pertencimento e identificação. E às vezes, para ser alguém desse grupo, você vai absorvendo as ideias e tudo que é colocado ali como uma regra social ou como a vibe, né? Como se diz hoje, senão você não está na trend. Para poder pertencer, né? E, doutora, quando foi o seu despertar para a política? Para a política, digamos, de participação popular, além de, obviamente, eu já tirei meu título assim que saiu, né, com 16 anos, quando eu tive a possibilidade, eu já queria escolher. Eu tinha uma formação, como eu disse, cristã, conservadora, fui criada na Igreja Católica, mas leio muito e gosto muito também do kardecismo, tem muita coisa ali na doutrina espírita que eu absorvo, né, para o meu dia a dia. Então, é muito natural que a gente queira participar das decisões pela questão da personalidade. Eu sempre fui aquela criança que estava lá, em algum momento fazia aquela pergunta incômoda ou não aceitava determinadas regras e imposições. Sempre tive minha opinião sobre tudo. E nesse momento, dos 16 até, digamos, os 22 anos, 24 anos, eu não tinha essa mentalidade do que era verdadeiramente uma direita, uma esquerda, quem era Gramsci. Aliás, Gramsci eu tinha uma ideia porque minha primeira feira de ciência no colégio foi sobre mídia e manipulação de massa. A gente estava vivendo o boom da internet sendo lançado e ficavam se perguntando, será que a internet vai roubar realmente a televisão, o jornal impresso? E muita coisa foi realmente uma reviravolta nos veículos de comunicação. Jornal impresso quase ninguém mais vê, revistas, né? Eu tinha 7 assinaturas mensais e quinzenais na minha casa, então isso formou uma pluralidade de ideias muito boa. Eu lia de Marie Claire, a Capricho, super interessante, Globo Ciência, então a gente tinha Veja, Isto É, então tinha muitas revistas que a gente lia e isso ia construindo nossa imagem de mundo. Então eu tinha o privilégio de morar perto ali da Zila Mamed, lia muito também lá na biblioteca, no campus, e isso foi dando essa concepção muito ampliada da filosofia, né, greco-romana, do que é realmente o conceito de belo. Intuitivamente eu já tinha isso nas minhas bases.
Então, quando eu fui, naquele momento ali em 2012, que a nossa sociedade estava muito, muito incomodada com o momento político, porque eu era criança na época do Fora Collor, foi o mais próximo que eu me lembro de ter movimentação de ruas, e posso até ter ido, né, numa vaga lembrança, encaminhado pelos meus pais, pelos meus irmãos, pintada lá a cara verde e amarelo, mas de me propor ir para a rua reclamar de alguma coisa foi ali entre 2012 e 2014, em que estava todo mundo revoltado com a recessão, com o preço das coisas. Até a mídia, eu percebi a manipulação dizendo que aquele movimento era para os 12 centavos, lembra do aumento? Os 20 centavos. Os 20 centavos das passagens. Não era uma coisa muito maior, eram os escândalos de corrupção que estavam sendo, né, desvendados pela Lava Jato, tudo isso foi incomodando o brasileiro. Então, foi aquele momento que eu me pus na rua com o meu cartaz, né, defendendo prisão em segunda instância, tirando esses privilégios de muitos políticos, e ali foi o primeiro momento que eu disse, realmente parece que eu pertenço à direita ou à via conservadora, e aí foi o meu primeiro despertar. Eu fiz o curso de filosofia, não terminei, mas algumas das aulas, acho que 50% de Olavo de Carvalho, e a gente vê o quanto ele é trucidado, né, por essa hegemonia cultural que ele exatamente nos avisava 40 anos atrás. Então, quando a gente lê o que você deve saber para não ser feita de idiota, que é uma coletânea dos textos dele, a gente entende como foi construída essa coxa de retalhos cultural para criar um ambiente de doutrinação marxista. E hoje, o que te faz lutar pelo cargo de deputada federal? Foi o incômodo que eu senti durante a pandemia enquanto médica. A gente foi cancelado, não podia falar, não podia discutir, não podia discordar. Isso nunca houve na medicina. A medicina, como toda ciência, tem o nascedor na retórica, né? Do bom e velho Aristóteles argumentação e contra-argumentação. Então, como é que pode haver uma verdade absoluta em que a OMS dita uma regra sanitária e todo mundo tem que abonar, baixar a cabeça e dizer amém? Isso é dogma, isso não é ciência. Então, eu me propus, com os meus amigos e colegas e professores, a estudar uma doença nova e propor alguma terapia, porque é isso que o médico faz de fato. A gente não cruza os braços, espera o paciente piorar para depois tratar. E nunca na medicina foi isso. Isso me incomodou bastante. E quando eu vi que a gente foi cancelado, censurado, e por mais que a gente discutisse tecnicamente, com argumentação e embasamento, porque eu não estou falando com vozes da minha cabeça, eu tinha o conhecimento de médicos na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, que pensavam como a gente e concordavam com a nossa forma de tratar e de conduzir as políticas públicas, questionando o lockdown. Isso, em nada, pra vocês terem ideia, eu fui ouvida primeiro no Senado romano e no Parlamento Europeu, para só depois ser ouvida no Senado daqui. Nossa. Então, assim, é complicado para a gente ver o quanto o santo de casa não faz milagre, mas foi essa sensação de impotência e frustração, de ter formação, de ter argumentação e nem ter o espaço. E foram raras as ocasiões, e a gente deve a algumas pessoas aqui, como Bia Kicis, Carla Zambelli, né, Cristo Ornieto, pessoas que foram destrinchando, o senador Eduardo Girão, que fez um papel, né, magnífico durante a pandemia, questionando várias questões lá, e a gente vê como o assunto não podia ser debatido, os perfis eram derrubados, a mídia, o consórcio de imprensa criavam sempre uma mesma estrutura narrativa. E eu me propus a dizer, bom, se não deu para fazer isso como médica e técnica, que eu seja no parlamento, né? Parlamento vem de falar. Então, isso. Nós temos que ter nosso lugar e nossa vez. E foi isso que eu vi. Eu senti que entre os candidatos que se apresentavam, não tinha ninguém que representasse aquilo que eu me propunha a defender, nem com a capacidade que eu tinha de argumentar em favor, principalmente dessas questões contraditórias de políticas de saúde pública, porque foi uma das coisas mais dantescas que eu vi na história da pandemia, foi isso. Por medo de morrer, as pessoas deixaram de viver e abdicaram da sua liberdade e do seu raciocínio crítico. Foi a histeria do medo. Um medo implantado, né? O medo vende, né? E a gente entende isso da arte de manipulação, de Chomsky, todos esses teóricos de neurolinguística que criam essa sensação de que você deve fomentar o pânico para vender uma solução.
E que solução melhor do que esse Estado totalitário, como a gente está vendo essas medidas, por exemplo, na Austrália, no Canadá, fazendo as pessoas ficarem presas, tirarem o direito de trabalhar, só deixarem elas fazerem as coisas se tiver um passaporte sanitário. Isso é o que há de mais danoso na nossa história atual da democracia e da civilização, né, atual. E, doutora, como você enxerga a atuação da mulher conservadora nos espaços políticos? Porque essas parlamentares de esquerda, que hoje ocupam a maioria dos espaços políticos, não advogam pelas mulheres. Elas advogam por uma guerra de sexos, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi o presidente que mais sancionou leis na história para as mulheres e, mesmo assim, elas que afirmam lutar pelos direitos das mulheres, né, vivem constantemente atacando o presidente e o acusando de machismo. Eu acho interessante essa narrativa que a esquerda e todas essas pessoas que se põem contra o presidente, porque eu não gosto do jeito que ele fala. Gente, vocês não vão casar com ele. É isso que eu digo. Tem que decidir por um político não pela forma como ele se apresenta, mas pelo governo, pelo plano de governo que ele conduziu o país. E se não fosse a condução firme que a gente teve, o país não estaria entre os melhores colocados em PIB, em redução de desemprego, criação de novas oportunidades de trabalho, vendo todo mundo se degladiando com uma crise alimentar, com inflação. Nós somos o primeiro país que realmente obedeceu àquela curva que o Paulo Guedes comentou. Nós vamos fazer uma caída, né? Uma inflação que vai levar uma queda do crescimento e uma volta em V. Uma caída abrupta, mas também com uma subida rápida. E essas medidas que eles comentam de ser eleitoreiras ou, enfim, porque estamos em meio a um processo eleitoral, não foram devido à pandemia. Dele fica em casa, a economia vê depois. Os hipócritas que defendiam essa tese, e que são muitos dos partidos de esquerda, né, Rede, Solidariedade, eu posso falar isso com propriedade porque enquanto médica que participava do comitê científico do município para as políticas de saúde da Covid, a gente perdia mais tempo respondendo a questionamentos do Ministério Público propostos por esses partidos, contraindicando o nosso tratamento ou criando dificuldades para impedir que a gente tratasse as pessoas com esses medicamentos reposicionados, como ivermectina e hidroxicloroquina, que já tem comprovação científica, do que verdadeiramente implantando políticas públicas. Então, realmente houve uma politização durante a pandemia do tratamento, de tudo, da vacinação, e a gente viu esses dois polos se digladiando, os a favor e contra o presidente. Mas a nosso favor, a gente olha para trás e diante do cenário mundial, com a crise da guerra da Ucrânia, com a crise do alimento e com a inflação, a gente está saindo de uma situação muito proveitosa com criação de emprego, com essa estrutura que ele protege a mulher quando coloca o título fundiário realmente no nome da mãe, porque as mulheres são maioria entre os chefes de família. E quando a gente olha para trás, 80% das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia no Rio Grande do Norte, a gente tem esses dados já, são mulheres. Isso é muito óbvio quando a gente pensa que exatamente com o fica em casa e as crianças fora da escola, quem é que ficou sem emprego? Ou trabalhando em home office se desdobrando? As mulheres. Então, muitas tiveram que abdicar do seu emprego, da sua renda e do mínimo de independência que tinham para ficar em casa. Quando não expostas à violência doméstica de um marido abusivo ou um parente, sem a possibilidade de contar com vizinhos, ou mesmo as crianças expostas ao abuso infantil, pela mesma razão, porque não tinham na figura da escola, da sociedade, um anjo da guarda para denunciar. Então, nisso tudo ele protegeu a população, dizendo que era contra o lockdown e colocando políticas públicas de auxílio, de empreender microcrédito para facilitar com que as pessoas tivessem essas opções de progredir e impedir que tivessem mais miséria. Ele deu a resposta que a esquerda tanto cobrou, né? Só que quando ele dá a resposta, a esquerda critica. Isso. Encontra uma forma de achar cabelo em ovo, como diz o ditado, né? Nunca está satisfeito. Mas complementando a pergunta de Paula, como uma mulher conservadora na política, como que a senhora, como que você... Eu falei só do presidente, mas as mulheres conservadoras, de fato, nas quais eu me espelhei, foram as que eu comentei, né?
surgiu um convite, né, logo depois que eu me propus a fazer essas audiências públicas contra essas questões polêmicas de lockdown, discutindo a questão do tratamento, contra o passaporte sanitário, tanto Bia Kicis como Carla Zambelli e muitos desses parlamentares com quem eu tive contato, o próprio senador Eduardo Girão, eles colocaram isso na minha proposição. Se você está aqui defendendo tecnicamente e está frustrado, porque eu dividia com eles as minhas angústias, poxa, mas a gente está vendo os nossos direitos sendo cerceados por regras sanitárias que não tem absolutamente nenhuma justificativa técnica. Eu estou mostrando para vocês por A mais B que esses estudos aqui respaldam o que a gente está falando. Eles, pois é, então você tem que estar aqui discutindo isso com a gente. Então, por que não se propor e sair da nossa zona de conforto, que já não era muito conforto, eu fui muito bombardeada, para você se propor. Esses parlamentares colocaram a cara a tapa, mas muitos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, ficaram em cima do muro, no muro silencioso do politicamente correto. Porque se abrisse a boca para falar contra lockdown ou com alguma coisa em relação ao tratamento de vacina, seriam, obviamente, cancelados ou jogados para uma polarização de esquerda e direita. E agora querem surfar nessa onda de porque são conservadores, e são defensores, né, da liberdade. Não é bem assim, né? A gente tem que olhar para trás e ver quem botou a cara a tapa mesmo. Então, faltaram figuras de mulheres, inclusive que se digam conservadoras, que propusessem realmente essa questão e não ficassem no conforto do silêncio do politicamente correto, inclusive médicas. A gente tem exemplos aqui inúmeros de advogados, enfim, profissionais liberais vários que são nossos representantes na Câmara, mas preferiram o silêncio. Mas como mulher conservadora, como entrar lá, lutar pela mulher, de alguma forma, sem abraçar... Não, sem abraçar questões que o feminismo engloba, por exemplo. Como lutar pela mulher? Qual é a linha tênue de lutar pela mulher e não se envolver em uma pauta feminista? Não de forma feminista, digamos assim. Essa pergunta é muito interessante porque a gente primeiro tem que desconstruir para o público, e aí eu falo em especial para as meninas, para as jovens que estão aí na pré-adolescência e adolescência, escutando essa história de empoderamento, de que o feminismo fez muito por nós. O feminismo não fez nada por nós. Eu não devo nada ao feminismo, como diz a camisa da nossa Paula, e eu me sinto muito pouco representada pela pauta feminista. Vou dar 2 exemplos, 3, na verdade, aqui polêmicos, de por que eu não sinto que eu tenho representação do feminismo. Celina Guimarães, quando foi a primeira votante no Brasil, que é nossa representante, né, em Mossoró, ela entrou na política porque o marido dela inscreveu ela. Aí entra a primeira falácia do feminismo de dizer que foi ele, o movimento que fez o sufragismo universal, de lutar pelos direitos da mulher. Não. Há muito tempo se precisava ter participação de várias pessoas e quando a democracia foi evoluindo, incluíram as mulheres, mas de forma paternalista, clientelista, de que ou esposa ou mulher, ou esposa ou mãe, ou enfim, filha de algum latifundiário, né, do coronelismo, quando a gente lembra do Brasil, da velha república para a nova república. Então a gente tem aí filha de Sarney, né, pessoas que estão na política, mas que são parentes. É diferente de ter uma figura que veio do nada, de um aspecto de protagonismo mesmo, individual, como eu me sinto. Eu me sinto muito tranquila de dizer que eu não tenho nenhum grande político que me fez, nem construiu uma base ou um palanque primeiro para eu entrar nessa vida. Então a mulher primeiro precisa se enxergar e se bastar, como qualquer homem. A gente tem que acabar, como a Paula disse, com essa guerra de sexos. O homem e a mulher são parceiros, eles são complementares, assim como também não tenho nada contra a união homoafetiva, mulher com mulher, homem com homem, mas a gente tem que, de fato, acabar com essa visão que eles têm das minorias, porque quanto mais eu divido, mais é fácil o Estado mandar, agregar, criar soluções e dominar, né? Porque de Roma, dividir para conquistar. Isso. Então, quando eu faço um grupo feminista contra um machismo estrutural patriarcal
enfim, heterossexual do branco. Isso tudo é uma falácia para colocar apenas um grupo contra o outro, como seria o movimento negro contra os brancos, ou como seria também essa história do socialismo contra o capitalismo. É apenas dicotomizar a população. E no quesito do feminismo é isso. Eu não me sinto representada por uma ideologia que serve a uma pauta comunista, marxista. Em nenhum momento o feminismo defende a mulher como uma pessoa que se basta por ela mesma, no sentido de que o aborto é um direito reprodutivo. Não. A gente tem inúmeras políticas de saúde pública, de planejamento familiar que estão aí para você ter sua liberdade sexual e o seu direito reprodutivo. Você não precisa matar um bebê porque você não quer ter essa obrigação ou não se sente ainda na vibe no momento de ser mãe. Isso desvincula e entra nessa questão da desvalorização da dignidade da vida humana que o comunismo faz, de que é um amontoado de células. Então, por isso, ela já não me representa. Outra pauta feminista que não me representa é essa história de que o feminismo introduziu a mulher no mercado de trabalho. Como assim? E a Revolução Industrial não foi que colocou, não, todo mundo para trabalhar porque precisava de postos, ou as próprias guerras que levaram as mulheres porque os homens iam para a guerra e os postos foram criados e a gente tinha pilotas, mecânicas. Então, em tudo isso ela não representa, mas quer a tela mais azul do feminismo? O papel, por exemplo, onde está o papel da mulher hoje? No esporte, quando eu tenho a maior parte dos pódios da natação ocupados por mulher trans. Ou quando eu tenho uma revista científica se referindo à mulher como pessoas que engravidam, pessoas que amamentam. Então é esse ponto que eu digo que em nenhum momento o feminismo vai defender a figura da mulher de fato. Ele é apenas mais uma forma de distorcer uma ideologia a favor da doutrinação marxista. Inclusive, doutora, já entrando nessa questão que você falou sobre as mulheres trans, o que você acha sobre as cotas para mulheres trans entrar na política? Entra no mesmo quesito de qualquer cota. Eu mesma, como mulher, não me sinto representada por uma cota. Eu acho que a mulher tem que ir por mérito, como eu comentei, pelo seu protagonismo. O que está faltando para a mulher participar da vida pública é protagonismo. É ter essa vontade de tirar o pé da zona de conforto, de ser só pedra e de virar vidraça, de chegar lá e arregaçar as mangas. Mas é difícil por quê? Se eu, por exemplo, me pauto por uma questão federal e já me perguntaram isso, por que não estadual? Ficar em casa, estar perto dos filhos. Se a minha pauta é autonomia médica, é defender a liberdade de ir e vir, a liberdade de prescrever o medicamento, é defender o liberalismo, o conservadorismo, isso são pautas universais. E eu tenho que estar no parlamento para exatamente no nascedouro das leis em nível federal chegar a realmente ajudar o meu país e, claro, o estado do Rio Grande do Norte, com pautas específicas para o Rio Grande do Norte. Mas eu não me vejo aqui, dentro do contexto da Assembleia Legislativa Estadual, com todo respeito, defendendo isso com tanta propriedade como seria em Brasília. Então, nesse ponto, falta a gente ter, muitas vezes, uma estrutura de apoio, porque eu também entendo que eu posso confiar, sim, na minha família e tem um arcabouço por trás que vai me garantir essa estrutura para poder cuidar dos meus filhos e também ter essa pauta. Então, é porque nós temos uma jornada tripla, né? Sempre. Quando a gente tem o feminismo, muitas vezes até estimulando as mulheres a não ter filho, para não ter podado direitos na questão do trabalho e da carreira, com essa narrativa delas de que ganham menos do que os homens, é somente isso. Muitas vezes a gente escolhe carreiras em que a gente possa adequar a nossa vida materna e não consegue progredir tanto, porque a gente tem outras opções. Então, a gente quer ter tempo para os filhos. Eu, por exemplo, nunca fiz um doutorado e um mestrado porque tinha acabado de ter uma gravidez, uma em sequência da outra. Eu tenho um filho de 5 anos e uma filha de 6 e queria estar mais perto deles. Então, é uma questão de escolha. Apenas isso. Isso daí que a senhora acabou de falar, né? Inclusive, entra numa questão. As feministas dizem que a mulher não entra na política por falta de espaço. Elas alegam que não tem espaço para a mulher na política. Mas a gente entende que o ambiente político, querendo ou não, é um campo de guerra. E que as mulheres, elas não é um campo que a maioria das mulheres querem estar.
Porque o perfil da mulher conservadora não tende a ter um engajamento político. Geralmente, elas preferem se dedicar à família, como a Não doutora, acho né? nem tanto só a mulher conservadora, mas a mulher como um todo, Em geral. Mas nós precisamos adentrar esses espaços políticos, porque senão nós estaremos abrindo para que parlamentares revolucionárias, que vão contra tudo que nós defendemos, tomem as decisões e guiem os rumos. Mas aí a senhora acha que falta espaço para a mulher ou falta a mulher querer estar na política? Faltam as duas coisas. Quando a gente fala nessa participação por cotas, isso obriga, né, os partidos a de fato terem naquela nominata quantitativos de mulheres que, teoricamente, em alguns partidos talvez nem teria, pela questão mesmo de faltar, e a gente observou isso em muitos partidos. Eles chamavam, convidavam e as mulheres não queriam, não aceitavam. Então, às vezes tem muito disso. Da mulher não querer estar nesse espaço. Isso, de se expor, porque você acaba expondo sua vida pessoal, tendo que abdicar da sua vida familiar, do seu tempo com os filhos. Então, isso cai muito, pesa muito para a mulher que tem uma família e por isso que é tão mais presente a figura das mulheres revolucionárias de esquerda, que são da pauta feminista, porque muitas vezes elas têm essa visão de que não preciso ter família, não quero ter filhos. Então, para elas é muito fácil estar lá falando naquele palanque para determinada pauta, determinada claque. Desde que a senhora ingressou nesse meio político, a senhora alguma vez se sentiu diminuída por ser maiorias homens? Em termos, sim. E eu digo isso até mesmo dentro da medicina, quando a gente lembra de alguns espaços em que a gente se sente constrangida, até por ser mais nova, de você chegar e ter, como na pandemia, questionar um professor, né, mais, né, catedrático. Então, eu vivenciei de tudo. Eu consegui furar a bolha, tanto da hierarquia dentro do academicismo das universidades, embora não seja professora, mas fui aluna e a gente sempre professor é sempre professor. Então, ter essa mola propulsora, e eu acho que é muito gratificante quando o professor olha, eu tenho um aluno que eu formei e ele tem raciocínio crítico o suficiente para contra-argumentar comigo. Então, eu vivenciei os dois polos, os que gostaram da contra-argumentação e se sentiram honrados e parceiros nessa companhia de construção de um novo conhecimento, e aqueles que se viram não ameaçados, mas não gostaram dessa quebra de hierarquia em que deveria se ter baixado a cabeça ou pelo menos discutido só dentro do espaço corporativista médico, de congressos, que também foi tolhido. Tem diversos trabalhos e grupos e podcasts de ciência na universidade que nunca discutiram o aspecto da pandemia sob a nossa óptica. Nunca nos chamaram nem representantes da forma como a gente discutia lá. Então, a gente foi tolhido nesse ponto de vista, sim. E com relação à política, sim, houve candidatos que se sentiram ameaçados pela nossa presença, em parte porque também somos, né, de direita, em parte porque também apoiamos o presidente. E isso é normal, a gente entende que dentro do contexto de ego, enfim, de candidatura, as pessoas não conseguem enxergar bem isso, mas eu entendo que uma nominata é para somar. E todos os votos vão vir com aquelas pessoas que têm o mesmo intuito de eleger um candidato que tem aquele conjunto de ideias e que vença o melhor. No final das contas, você vota pelo que você comentou. Nós temos que nos propor, e eu estou me propondo aqui exatamente porque eu senti falta de uma identificação com os candidatos atuais. Eu queria ter alguém que expressasse a minha visão como mulher, como mãe, como cristã e conservadora, e não achei essa pessoa. Então eu estou aqui até para representar aquelas que se identificam comigo, ou homens também que têm essa mesma visão e essa pauta. Porque eu não consigo dicotomizar isso de homem contra mulher. Eu sempre fui criada numa estrutura familiar em que a gente tem o companheirismo mesmo, a parceria. Eu tenho isso dentro da minha família, no meu pai, no meu marido, no meu sogro. Então, são exemplos familiares de realmente compartilhar as obrigações, as dificuldades e o amor pela família. Isso seria a verdadeira igualdade, né? Exatamente, uma igualdade que não é pregado. Que se constrói sem o ódio, sem o apedrejamento mútuo, porque você é um estuprador em potencial. Isso é o de mais danoso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu considero até um certo, como é que eu vou dizer, desabafo.
a gente tem o Dia das Mães e tem o Dia dos Pais, né? Assim, então muitas escolas estão propondo de uma forma assim plural, fazer o Dia da Família, e a gente entende que às vezes tem a família que tem 2 mães, 2 pais, ou a criança é órfã, ou foi até em parte negligenciada por um dos, né? Enfim, muitas vezes a gente sabe que as mães são mães solteiras, mães que chefiam uma família sozinha. Mas eu não me sinto à vontade quando a escola propõe um Dia das Mães, em que as mães têm um papel protagonista, e um Dia dos Pais, em que é o Dia da Família. Vocês conseguem perceber como é fácil? E aí eu entro até na questão do feminismo, entre aspas, de dizer, poxa, por que não tem que ter o Dia dos Pais mesmo, em que eles se responsabilizam pelos filhos de fato? Porque eles vão levar a criança para fazer aquelas atividades recreativas ou de música, e se a mulher se sentir à vontade, ela também vai junto. Então, assim, eu tenho vivenciado isso na minha prática e eu tenho muita tranquilidade de dizer que o meu marido faz esse papel de pai participativo. Então, eu me sinto muito tranquila se eu quiser participar ou não do Dia dos Pais, mas eu não me sinto obrigada, como tem esse contexto de fazer um Dia da Família, porque parece um combo. E você se sente, às vezes, até constrangida de não ir, porque é o Dia dos Pais e você tem que estar junto, porque é aquela história, você vai montar uma cesta, você vai organizar ali uma camiseta, você vai arrumar as crianças e cadê o pai? Protagonista nisso. Eu quero que ele participe, eu quero que ele de fato organize isso. Mas o que se busca é uma desconstrução do papel do homem, né? Por cada vez mais minimizar. Isso que eu estou dizendo, essa história de Dia da Família, para mim, foi um tiro no pé, porque você bota em todos os ovos na cesta do comodismo, que eles estão lá de uma forma muito cômoda com a mulher organizando tudo para eles. Não gostei. A mulher precisa entrar na política para defender os direitos da mulher, tendo em vista que a gente não vê nenhum homem lá na política. Eu estou aqui para lutar pelos direitos dos homens. Eu acho que a gente tem que defender, em primeiro lugar, os direitos humanos. Humanos, isso. Porque, como espécie, é incrível como a gente vê que, se o principal objetivo de uma espécie é sobreviver à extinção, é incrível como a gente é a única que mata por psicopatia ou destrói o próprio descendente com essa visão de pouco valor da vida humana. A vida humana não tem nenhum valor nessa ressignificação do mundo pós-moderno. É isso que a gente tem que reestruturar. A gente tem que voltar àquele velho humanismo do renascimento do homem, homo espécie, né? Homo sapiens sapiens, e não o homem que acha que sabe, a mulher que acha que sabe, porque ela leu ali, viu na rede social, porque as amigas dela seguem aquele perfil e ela tem que seguir a manada. Porque o medo do cancelamento faz as pessoas abdicarem do raciocínio crítico, desse direito de ter opinião e discordar. Mas tem, inclusive, eu gosto muito de uma frase do professor Olavo de Carvalho, que ele diz: não prostitua a sua personalidade em troca da aceitação de um grupo, porque é um preço muito alto a ser pago. Eu tenho vivenciado isso na pele dentro do IFRN. Eu estudo no IFRN e já nos primeiros meses eu venho sofrendo ataques e perseguição dentro da instituição por minhas posições políticas. Por exemplo, ocorreu uma situação essa semana em que estava sendo feito propaganda eleitoral através de panfletagem e adesivaço em frente à instituição. E só porque na rua não consideram como um crime eleitoral? Isso, não consideram como irregularidade eleitoral. Mas um aluno entrando e saindo, você colando um adesivo nele, tá Estudantes fardados panfletando. A candidata na portinha da escola fazendo a panfletagem. Então, eu vi aquilo... É um jogo de conveniência, né? Se fosse um candidato de direita, conservador, isso obviamente já estaria realmente... A justiça eleitoral já teria caído em cima. Então, eu fiquei totalmente revoltada com essa situação. Foi quando eu... Inclusive o aplicativo, né? Teve uma mensagem isso. Lá. Como foi isso? Então, cheguei, gravei o vídeo fazendo uma denúncia, postei nas minhas redes sociais, para que então a gente tivesse uma denúncia em massa dessa irregularidade eleitoral que a deputada federal, Natália Bonavides, cometeu. Então, foram lá, várias pessoas fizeram a denúncia no aplicativo, o nome do aplicativo é Pardal, TSE, não é isso? Então, minha denúncia foi mandada para análise e depois eu recebi um feedback
que o TSE não considerava como uma irregularidade eleitoral porque estava sendo feito em uma via pública. Mas ele não era uma via pública. Fazia parte da instituição. Na porta, né? Na porta da instituição. Mas fica o meu questionamento aqui. Se fosse um candidato de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, como a senhora mesma apontou, será que essa seria a mesma reação da Justiça Eleitoral? Eu lhe digo que com certeza não seria. E aí? Poderia ter sido massacrado lá na porta do Instituto? Não poderia panfletar? Vamos encaminhando, então, para o final. Queria perguntar, qual é a importância da mulher no ambiente político? A importância é ela se sentir mulher e defender os valores dela, independente de ser mulher. Porque, como é o lugar comum, né? A pessoa dizer lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente. Então, pronto. Ela está lá no Congresso e nem por isso ela tem que pagar pedágio do feminismo para estar ali. Eu tenho que estar ali defendendo vida, verdade, liberdade de expressão, a possibilidade do indivíduo crescer por si próprio, diminuir essa burocratização do Estado, em que a gente trabalha 4 meses no ano para pagar de imposto, que não retornam nos serviços como eu trabalho de saúde pública, com a qualidade que deveria ser. Então, assim, a gente tem que realmente ser protagonista da busca dos nossos direitos civis. A palavra é realmente direito civil, direitos humanos. Independente de sexo, Exatamente. independente de gênero. É um prazer receber a senhora aqui hoje. Queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer a Destar Digital. Você que está nos assistindo já se inscreveu no nosso canal, no canal da Destar? Curte, compartilha, comenta, participa junto com a gente, apoia o nosso projeto. Como Melissa bem disse no início, segue o nosso perfil, @Fórum Antifeminista RN. E é isso, né, meninas? Esperamos vocês nos próximos episódios. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.